nós de novo. Lembra? Da última oportunidade, comentei que aquela questão que envolve a fé religiosa, a condição da fé inabalável, não se esgotava naqueles 9 minutos que nós conversamos aproximadamente, né? E tem uma segunda parte disso, desse texto, do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, que eu acho que vale a pena a gente dar continuidade, né? Então, retomando o assunto e partindo de onde a gente parou, eu vou dar mais uma lida e fazer mais alguns comentários para a gente poder ir retomando o raciocínio daquilo que constitui e aonde se apoia essa questão da fé inabalável. Então, vamos assim. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal de evidente progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas. Sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender, a sua educação ainda está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará em uma outra existência. A resistência do incrédulo, observa, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhes apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Lembra que a gente tinha comentado antes? É necessário a gente investigar, ver onde é que estão os fundamentos daquilo que estão tentando falar para a gente. E muito o que ele comenta aqui, muito da incredulidade que a gente vê é porque a gente ouve algumas coisas que são ditas pra gente que são meio sem pé nem cabeça, não tem muito fundamento. As pessoas ficam repetindo como se fosse assim, um papagaio, sabe? Fica falando e a gente não vê aquilo que tem liga com verdade. Então é disso que ele fala, a gente precisa buscar a verdade, aquilo que está por trás que faz sentido. Então vamos continuar. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia que torna hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é a que constitui o raciocínio e o livre-arbítrio. Então é por isso que a gente vê muitos locais, muitas situações em que as pessoas impõem o que você tem que fazer, faz juramento, faz um monte de coisas assim, ameaçam, para que você não tenha fé, que você se submeta. É diferente. E aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar na libertação disso. A fé verdadeira, aquela que se fundamenta, né, muito além do que uma crença, tem como base o entendimento do que é verdade. Então vamos lá. É nessa fé, sobretudo, é contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra que a verdade, né, que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa o espírito em vazio, que nasce daí uma grande dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se ela tem certeza, que se dela tem certeza. E só se esse certo, aí só está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não se encontrar a oposição sistemática e interessada. Esse texto encerra aquele parágrafo, né, aquele tópico que fala da fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então veja, a nossa grande necessidade para estarmos bem e estarmos seguros é procurarmos compreender com profundidade aquilo que nos trouxe a literatura espírita. E vamos entender aqui o que é espírita.
Espírita é dos espíritos. Então são espíritos que nos trazem como são as coisas, como funcionam as coisas no plano espiritual. E aí nós vamos até compreender que o lado material que nós estamos encarnados é um pedacinho desse plano espiritual. O fato de estarmos encarnados não nos tirou a propriedade de sermos espíritos. Então, é preciso pegar tudo aquilo que nós temos, que nós compreendemos, que nós trabalhamos na literatura espírita e investiguemos, vejamos assim a coerência em relação àquilo que está sendo dito. E tenhamos sempre um pé atrás, sempre uma questão de alerta quando alguém começa a impor muitas coisas sem as devidas explicações. Então é preciso, para que eu me sinta firme e forte, eu preciso confiar naquilo que eu sei. E se alguém me perguntar, mas por que você sabe? Ah, porque o fulano falou. Ah, foi o Marcos que falou, foi o Beltrano, foi o Cicrano. Gente, e se eu estiver errado? E se eu também não sei? Então, de alguma forma, eu, ser humano, eu preciso aprender a ir buscar por mim mesmo a coerência daquilo que está sendo dito. Eu preciso, de alguma forma, trabalhar no sentido de averiguar a consistência daquilo que está me sendo colocado. Isso faz total diferença, porque assim eu não fico colocando dúvida dentro de mim quando eu percebo que tem algumas coisas que não estão muito certas, sabe? E aí eu não consigo fundamentar direito. Eu preciso ir buscar por mim mesmo para eu me sentir seguro. Essa é a condição da fé inabalável. A gente precisa trabalhar com muito cuidado, a gente precisa trabalhar com muito apuro a consistência de cada informação que nos chega em relação a tudo aquilo que nos diz, tanto ao plano material quanto ao plano espiritual. E principalmente em relação ao plano espiritual, porque é o grande aprendizado desse momento. E tem muita bobagem que se fala. Isso é um fato. Tem muita coisa que está na ordem da crendice e não na ordem da consistência da realidade. Por isso, quando nós trabalhamos a obra espírita, que vem dos espíritos, nós não estamos estudando uma teoria, mas Allan Kardec ele conceituou e colocou as coisas de fatos que foram sendo colocados. Então a gente precisa aprender a explorar esses fatos à luz da razão. Bom, era isso que eu queria conversar, isso complementa, encerra esta parte, não encerra o assunto é vasto, mas eu gostaria muito que nós encerrássemos pedindo por todos aqueles que necessitam do nosso amparo, do nosso apoio, da nossa ajuda, principalmente os espíritos que estão trabalhando arduamente nesta pandemia, ajudando todas as pessoas, e que assim seja. Um beijo no coração de vocês, amo muito vocês, e peço que reflitam profundamente a respeito daquilo que vocês sabem e principalmente a respeito daquilo que vocês acham que sabem, porque a gente acha que sabe muito e quando vai se defrontar com a realidade da vida percebe que não é tanto assim, tá bom? Um beijo.